Hoje eu venho apresentar a literatura à margem do rio, Escalas Espaciais em Carolina Maria de Jesus, apresentado por mim, Caio Vinícius Costa. Partindo então para a estrutura, eu vou começar por um breve resumo, partindo então para as escalas espaciais propostas por Neil Smith, algumas delas, como a do corpo, a do lar, a da comunidade e por fim a urbana. E para concluir, eu vou trazer as minhas considerações finais. De antemão, eu queria começar com uma citação da Carolina. Quem escreve pode passar fome de comida, mas tem o dom da sabedoria e pode gritar com suas palavras sábias. A Carolina ela é uma grandíssima literata brasileira e, felizmente, nas últimas décadas, veio se consolidando no cânone da literatura brasileira. E antes de eu começar a falar um pouco mais sobre os conceitos, eu queria dar um enfoque aos objetivos. Eu tenho como objetivo geral, então, trazer a vida e obra da Carolina a partir de uma análise das questões espaciais e de atravessamentos de gênero, raça e classe social. Portanto, eu tenho 3 objetivos específicos: contextualizar a vida e obra da Carolina, analisar a obra Quarto de Despejo e Diário de Bitita segundo as questões espaciais e, por fim, trazer os atravessamentos de gênero, raça e classe ao contexto nacional. Para falar um pouquinho de Quarto de Despejo, eu resolvi começar a partir das edições. Então, na primeira edição, a gente consegue falar um pouco sobre o surgimento da obra. A obra ela se deu graças a um terceiro, que foi um jornalista chamado Aldário Dantas, que visitou o Canindé com uma reportagem pronta, mas ao chegar lá e conhecer a Carolina, ele se encantou pelo gênero literário dela. Ele viu os compilados de diários que ela tinha e ajudou ela a editar e publicar a obra. A primeira publicação foi de 1960, seguindo pela edição popular no ano seguinte, que consolidou ainda mais a fama da obra, e alguns anos depois, em 83, durante a ditadura militar, a obra ela ganhou um caráter de documento de resistência política. E por fim também temos a edição Lática, que é mais famosa, e foi nela que Quarto Despejo foi trazido então para o sistema educacional brasileiro. Falando agora um pouco sobre as edições internacionais, Quarto de Despejo foi traduzido para 3 idiomas. O primeiro deles foi o dinamarquês, logo um ano depois. Isso se deu por um interesse dos nórdicos na época em estudar o realismo social e questões de terceiro mundo. Seguido da edição em inglês, que levou Quarto Despejo a ser uma obra obrigatória para os estudos de América Latina e também de sociologia em algumas universidades. Temos também a edição em espanhol, que demonstra como Quarto Despejo se popularizou no continente. E, por fim, a edição em japonês, que demonstra uma contraposição de que os temas tratados não eram temas locais, regionais, nem mesmo continentais ou ocidentais, eram temas globais, temas sobre a humanidade. Antes de partir finalmente para a análise espacial, eu quero fazer um adendo, o gênero textual em que Carolina escreve. Ela vai escrever a partir de um compilado de diários, portanto, sua escrita se dá por relatos autobiográficos, o que é diferente, por exemplo, de uma escrita acadêmica. Portanto, a gente consegue perceber, principalmente nos diálogos que ela retrata com vizinhos, que as pontuações de Carolina muitas vezes são textualizadas, mas isso de maneira alguma deve descredibilizar as máximas que ela traz. Afinal, a Carolina, brilhantemente, faz uma análise do seu entorno, da realidade social, da realidade da relação de produção também, e da relação de poder e dominação, de uma forma única, que alça ela a um patamar de uma cientista social orgânica. E, inclusive, o seu ato de escrita pode ser descrito como uma escrevivência, que é um conceito da Conceição Evaristo, que fala sobre o ato de escrita de mulheres negras, que trazem, através da sua experiência particular, um atravessamento com realidades coletivas, e que serve para desconstruir um passado estigmatizante. Partindo finalmente para as escalas, a primeira é a escala do corpo. O corpo, para Neil Smith, ele vai delimitar a fronteira do eu e do outro. O corpo ele vai ser um lugar físico que abarca a identidade pessoal. E é nisso que eu quero falar primeiramente, a identidade da Carolina. Como sabemos, ela é uma mulher negra, periférica, e que ela sofre diversas formas de opressões. Mas essas opressões não vêm somente da soma de questões da sua identidade, mas também dos pontos em comum, das questões interseccionais, que são essas. Por exemplo,
A gente sabe, infelizmente, que as mulheres negras são as mais violentadas no nosso país. E a gente também pode aludir ao tempo da época, onde o feminismo ainda não tratava de questões referentes a pessoas como a Carolina. O feminismo era um feminismo liberal, um feminismo burguês. Então ele não pensava, por exemplo, as questões das mulheres que eram obrigadas a trabalhar. Enquanto o movimento ele buscava entregar a mulher ao mercado de trabalho, a Carolina já se viu obrigada a trabalhar, mesmo em condições adversas. Afinal, ela era uma mãe solo de 3 crianças. E isso faz um link com a questão da fome. A Carolina nem sempre conseguia trazer comida para a mesa. E isso é algo que está na obra com uma frequência que machuca, uma frequência infeliz. Porque a Carolina ela vai falar que ela conviveu tanto com a fome que ela vai dizer a cor da fome. Ela vai falar que a fome tem uma cor de amarelo, um amarelo tísico, que é o amarelo da magreza. Isso se dá pela inanição. Ela falava que todos os seres, ao passarem fome, ficavam com as suas peles amareladas. E eu trago algumas citações para demonstrar, por exemplo, o pessimismo da Carolina com a sua realidade. E também o movimento brilhante dela, em que ela vai falar que a escravatura, hoje em dia, se dá pela fome. A escravatura que uma vez se dava principalmente pelo corpo, em questão da cor, hoje se dá pela questão da alimentação, ou nesse caso, a ausência dela. E por fim, a gente tem uma citação em que ela fala que está habituada às condições adversas, que ela cata papel há 8 anos. A Carolina ela trabalhava no Canindé, catando papéis e demais resíduos. Eu parto então para a escala do lar, onde o Smith ele vai falar que a escala da reprodução é familiar e pessoal. É nela que a gente consegue trabalhar questões do cotidiano, questões negativas e positivas. Como questão negativa, a gente vê muito frequente também na obra a questão da violência. E essa violência, ela é banalizada, principalmente a violência doméstica, a violência que ocorre no lar. Não no lar de Carolina, mas nas residências de suas vizinhas. Afinal, há vários relatos na obra de esposas que eram agredidas pelos maridos e que inclusive eram desnudadas durante a luta, e para fugir elas iam então para as ruas. E a Carolina ela até fala nesse trecho como ela ficava revoltada das crianças serem obrigadas a presenciar aquilo, porque ela sabia como isso afetava no desenvolvimento e também no trauma que as crianças sofriam. Já em contraposição, a gente pode pensar o ideal da Carolina pela leitura. A casa também era um espaço no qual ela podia praticar o seu hobby favorito, o seu ideal, que era a leitura, que era ler e escrever. A Carolina, desde criança, por mais que tenha estudado somente até a 2ª série, por questões de oportunidades da época, ela tem uma escrita genial, que mesmo marcada por erros gráficos, tem um vocabulário muito profundo. E a Carolina, então, utiliza do seu tempo livre no lar para poder ler e cumprir, então, o seu ideal. Agora, já falando de uma escala um pouco mais complexa, que é a escala da comunidade. Aqui, o Neil Smith ele vai falar que essa é a escala da reprodução social e que a fronteira de pertencimento nela atravessa 2 fatores, que é o fator da fronteira espacial, você estar na comunidade, e da identidade, de você se sentir pertencente a ela. E aqui nesse caso a gente está falando diretamente da favela do Canindé, que é uma das primeiras grandes favelas de São Paulo e que condicionou a vida de Carolina. Eu quero falar dos 2 primeiros tópicos, porque essa comunidade ela era situada à margem do rio Tietê. E como nós sabemos, o Tietê ele passou por um projeto de poluição. O Tietê ele começou a ser empregado como um canal de dejetos, tanto dejetos industriais quanto dejetos urbanos. Afinal, os polos industriais e os setores imobiliários se apossavam do rio para poder garantir a reprodução das suas atividades. E, portanto, a comunidade tinha sua infraestrutura negada, porque as residências não contavam com saneamento básico. E também a única fonte delas para conseguir, por exemplo, se banhar ou então lavar roupas era através do rio, mas esse rio vinha sendo poluído e contaminado. Portanto, a gente consegue articular com 2 conceitos. Primeiramente, o conceito de Eric Swingerton, em que ele vai falar que a água ela nutre também uma função política, porque a partir da água você consegue determinar quem vai ter acesso a ela, como vai se organizar o território e também a questão do lucro, quem vai se apossar daquele bem.
Em contrapartida, a gente consegue pensar a questão da cidadania mutilada. Afinal, o direito à água é um direito previsto na Constituição, mas que na realidade, na prática, não se concretizava. Portanto, aqueles cidadãos possuíam uma certa divisão do corpo social, no qual um grupo da comunidade do Canindé, por exemplo, fazia parte de um grupo de subcidadãos, enquanto os grupos das elites possuía um poder hegemônico e de influência. Voltando um pouco, eu quero falar dos outros dois tópicos, que é como era percebido o Canindé. A favela era vista como um local violento, e não que não haja violência na favela, mas era atribuído ao espaço geográfico, à favela, ao local, a violência. Isso é algo que é chamado por James Anderson como fetichismo do espaço. É um mecanismo em que você obscurece o responsável e o real agente das desigualdades. Afinal, você traz que o espaço é o produtor delas. E junto a isso também, os vizinhos do bairro Lado, que era o bairro de Alvenaria, como Carolina chama, que era um bairro de origem portuguesa, eles nutriam uma forte hostilidade, forte preconceito contra os moradores do Canindé. E que a gente pode pensar, através de um conceito do Milton Santos, que é o conceito de solidariedade vertical, como eles se viam mais identificados com elites paulistas, com seus descendentes portugueses, do que com aqueles que estavam ao seu lado, que estavam em escala horizontal. Então, é uma solidariedade que ela se dá pelo vertical, que ela se dá pelas classes sociais e pelos status. Inclusive, nesse trecho, a Carolina se mostra consciente sobre a questão da água. Ela diz que a água, que ao invés do dever de auxiliar, ela contaminava a população. Porque, por exemplo, havia um surto de esquistossomose no Rio, que fazia com que os moradores que iam lá para se banhar, por exemplo, contraíssem a doença e adoecessem ou mesmo falecessem no processo disso. E essa era a única forma de acesso deles a esse tipo de direito básico. Por fim, na escala urbana, a gente consegue olhar a partir de uma questão mais macro. É na escala urbana que acontece a alocação de recursos, portanto, os recursos sociais e também do capital, através da escala de produção, de consumo e também de administração. E a gente consegue pensar, então, essa dinâmica que ela é desigual de como é alocado o recurso. E que essa alocação distinta, ela serve para o funcionamento de São Paulo, que é um funcionamento injusto, porque ele é guiado pela lógica do lucro, pela lógica excludente do capital. A gente consegue pensar, então, por três vertentes. Primeiramente, a acumulação por espoliação, que é um conceito dele de Harvey, em que ele vai falar que os bens, os direitos básicos, eles são apossados por um grupo que privatiza aquilo. Por exemplo, a questão das elites industriais e urbanas, que utilizavam do rio para manter o seu sistema funcionando. E nisso forma uma ecologia política urbana. É uma forma de organização que dita quem vai ter acesso à água ou não, e que vai conseguir fazer um controle populacional. E que isso faz a gente ter que pensar um pouco sobre uma coisa que era dita pelo Lefebvre há muito tempo atrás, que é a questão do direito à cidade, quem deve acessar a cidade, e mais que isso, não somente o acesso, a vivência, mas a agência nela, a transformação. Então, é tirar a cidade da lógica da produção, da lógica do lucro, e atribuir a lógica da vivência, dos direitos. Então, eu concluo que pela escrevivência da Carolina Maria de Jesus, a gente consegue perceber, pelos entraves socioespaciais, como a sua obra serve como uma denúncia social, em que ela salta escalas. Afinal, de um problema local, um problema da comunidade, ela consegue trazer um enfoque para o nacional, até mesmo para o internacional. Então, eu agradeço muitíssimo pela atenção.